preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre.
para o teu irmão que está do seu lado. Deus quer que você viva uma história de poder nesse tempo. Faça a diferença, querido. Aleluia. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live, nossa Casa Espírita Antônio Bernardes Ferreira. Acho que está tudo bem por aqui. Vamos testando o som. Primeiro vamos fazer a nossa chamada já tradicional. E eu vi na chamada aqui, Vida Oller, ó, aqui, ó, falando que ela sentou no primeiro banco, que ela foi a primeira pessoa a logar. Então, ó, já vi a Vida. Eu vi a Verônica, eu vi o Edson, boa noite, amigos, a Mariana, a Maria Vitória Ribeira, a Tainá, a Lilian Giuliani. O nome dessa música, Verônica, é Ressuscita-me, da Aline Barros, tá? O Edson Saladino, boa noite, Edson, sempre presente aqui, ó. Mandando um abraço já pro Ronaldo e pra Aline. Um abraço para vocês aqui, viu? A Cleusa, o Walter, a Walter Panizzi, Walter eu não lembro, Eliane, oi Eliane, Eliette, Zé Carlos Matos, todos os amigos aqui presentes para ouvir essa dupla dinâmica. Aqui que vocês vão ver que eles estão chiques hoje, vocês vão... Nossa, o frio é frio, mas né, o pessoal se produz mais no frio que fica, né? Chique assim, tira aquele casaco bonito, aquele cachecol azul bonito do armário e põe, vocês vão ver daqui a pouco, tá? E hoje tem a presença também especial aqui, ó. Eu ia fazer a prece, mas aí teve alguém que falou que queria fazer a prece comigo, que é a Bia, ó. Quem não conhece, dá boa noite, pessoal. Boa noite. Isso, então ela quer fazer a prece, então vamos deixar fazer a prece. Tem que, desde cedo, incentivar, gente. Então, eu vou colocar aqui a música de fundo pra Bia. Vou até esconder aqui a prece para que a gente se concentre só no que ela vai falar. Então, ó, deixa você aqui. Aí, pode falar. Então vamos se concentrando na prece, pessoal. Vai. Que todos se concentrem nessa hora. E que todos vamos pensando, começando a sonhar, nas nuvens. Pensar em Deus, no poder dele. E vocês aqui com a gente. Como seria bom todos estarem juntos. E vamos pensar que isso aconteça. E assim, também pensando que tudo dá certo no final. E que, para o bem de todos, até os maus e os bens se dão bem. Até que as vidas dos nossos inimigos se verem amigos, fazendo a maldade escondidamente, perdoamos eles, se estiverem arrependidos. E que conseguimos pensar muito bem e perceber que eles também só querem o bem dele, não dos outros. E também perceber e fazer eles mudarem de ideia. E que conseguimos realizar nossos desejos e sonhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Quer assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pronto, ó. Agradece o pessoal. Obrigado.
Então, boa noite pro Ronaldo e pra Aline. Boa noite. E é isso aí, né? Então agradece todo mundo e que a gente tenha uma ótima live, né? Uhum. Tá bom, obrigado, filho. De nada. Tchau. Pronto. Tem jeito melhor de começar a noite do que essa, né? Ó, fazendo gracinha aqui atrás, olha isso. Vê se pode isso. Então tá bom, minha gente. Eu já vou colocar aqui na nossa conversa, ó. Já vou trazer aqui o Ronaldo e a Aline, ó. Eu falei pra vocês que eles estavam chiques. Vocês já estão aparecendo, tá? Então, ó. Olha como eles estão chiques, gente. Não é pouca coisa, não. Olha isso. Boa noite, Aline. Boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos. Essa dupla aqui foi a dupla com a maior visualização da história aqui dos nossos vídeos, né? 600 visualizações, até anteontem, eu acho. Então, é sinal de que vocês têm muito a falar pra gente, hein? Olha a responsabilidade, gente. Cuidado. Mesmo, muita responsabilidade, verdade. Verdade. E hoje, assuntos muito importantes, né? Então, falar de pensamento, falar da lei da atração, falar do poder do agora, que são assuntos importantíssimos nos dias de hoje, né? Então, eu já vou aqui passando a palavra já para a Aline. Vamos começar com as damas, né? Isso. E enquanto isso, dúvidas e perguntas eu vou anotando, aí depois que eles falarem a gente vai e bate um papo. Então, Aline, você já está aqui grandona no monitor, já para poder começar a falar com a gente, tá? Fique à vontade. Boa noite a todos. Que prazer imenso estar aqui representando a Casa Espírita Antônio Bernardes e a convite, né, do Fabinho, aqui com o meu parceiro Ronaldo, que também é um excelente palestrante. Hoje nós vamos falar sobre o hoje, sobre o que nós podemos fazer hoje para sermos felizes amanhã. Porque eu quero lembrar vocês que o amanhã é o resultado do que nós fazemos hoje. E por isso, esse tema da lei da atração e do poder do agora. O que é essa tal da lei da atração? A doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião. E a partir do momento que nós unimos esse contexto, nós entendemos que o nosso pensamento é energia e que tudo o que nós estamos solucionando, resolvendo na nossa vida, é um resultado daquilo que nós atraímos para nós mesmos. A física explica ainda que o nosso pensamento, ele forma um campo energético, porque André Luiz já diria que o pensamento ele é uma força eletromagnética. Então, esse campo energético, ele vai atrair para a nossa vida tudo que a gente deseja e tudo que também a gente não deseja. Como assim, Aline? Ele vai atrair simplesmente porque a lei da atração não é o que você pensa, mas sim o que você sente com frequência. Veja só, a ciência fala hoje que nós temos 60 mil pensamentos por dia. E agora eu pergunto para vocês aí do chat. Quantos pensamentos por dia você teve positivos? Quantos pensamentos por dia você teve negativos? E olha a importância dos nossos pensamentos, porque a querida Joana de Ângeles, que é um espírito que estuda as nossas emoções humanas, ela vai dizer que não são só 60 mil, são 120 mil pensamentos por dia. É isso mesmo. E eu sempre brinco nas minhas palestras. Se é mulher, pensa muito mais do que isso. Porque a mulher sempre está fazendo múltiplas tarefas. Ela está aqui concentrada, mas ela está pensando em outra coisa. Então, gente, para vocês terem uma dimensão do quanto o pensamento pode mudar a nossa vida. A lei da atração, ela envolve a nossa frequência vibracional. O que é isso, Aline? O Dr. Hawkins, ele criou uma escala das emoções. Essa escala, se vocês quiserem pesquisar, ela chama-se escala Hertz.
ela mede desde as frequências mais baixas, que é a frequência do medo, da culpa, da vergonha, até as frequências mais altas. A frequência mais alta é a frequência da iluminação, que é próximo a dos espíritos superiores. Mas é difícil entrar na frequência da iluminação nesse momento de pandemia, nesse momento em que nós estamos preocupados com coisas que nem aconteceram ainda. Nós estamos mais preocupados do que vai acontecer do que o que está acontecendo agora. E veja que interessante, o Dr. Hawkins descobriu que a nossa energia é medida pela frequência Hertz, a mesma unidade física que mede as frequências, por exemplo, de músicas, de ondas sonoras. Então, ele descobriu que se eu estou na frequência da culpa, da vergonha, do medo, eu estou nas frequências mais baixas emocionais e logo eu posso ter o risco de entrar numa faixa de pensamento suicida. Mas, se eu transformar esse sentimento de culpa, de medo, em um sentimento de amor, de alegria, de paz, de serenidade, eu consigo elevar a minha frequência, elevar a minha autoestima, elevar os meus sentimentos e eu consigo entrar em contato com os meus anjos da guarda, eu consigo entrar em contato com aquela voz interior, aquela intuição que sempre vai me ajudar quando eu precisar. Porque o Salmo 23 é bem claro, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Ainda que eu ande pelo vale das sombras, eu não temerei, porque o Cristo está comigo. Então, se Jesus nos promete essa proteção, se Jesus fala assim, eu vim para que nós tenhamos vida em abundância, é porque ele entende que nós não estamos aqui na Terra para sofrer, que nós estamos aqui para ser felizes. E como o Ronaldo vai falar daqui a pouco, para fazer o aqui e agora. Porque não adianta a gente pensar num futuro, pensar numa aposentadoria, numa formatura, num casamento, numa cura de uma doença, se a gente não for melhor hoje, se a gente não fizer o agora. Então, a sua mente, ela tem essa força criativa. O seu pensamento é um imã. O teu pensamento materializa coisas. Tudo que você pensa com frequência, você atrai. O poder da cura daquela doença está dentro de você. Semelhante atrai semelhante. Pensa nas 5 pessoas que estão na sua vida hoje. Elas influenciam as tuas escolhas. Então, muito cuidado com quem você coloca na sua vida, com o que você permite que façam com você. Porque a lei da atração, ela é infalível, ela é uma lei universal. Então, mesmo que você não queira, você atrai. Porque o universo só vai trazer bênçãos para você quando você agradecer. E quando você deixar de pensar e sentir aquilo que você não quer, para quando você começar a pensar e sentir aquilo que você quer. Então pense, como é que eu quero um relacionamento afetivo? Como eu quero a casa dos meus sonhos? Como será o meu novo emprego? E o universo, ele trabalha com datas, e ele trabalha com pensamentos concretos. Você tem que ser bem específico. Como você quer, de que forma, de que jeito, aonde você quer. Escreva tudo no papel. Você vai ver, com uma fé realizadora, você vai mudar a sua vida. Ainda tenho tempo, Fabinho? Sério? Então, olha, eu vou explicar uma coisa aqui que vai dar para vocês entenderem legal. O nosso cérebro, ele não entende a palavra não. Então, quando você fala assim, não quero um marido ciumento, não quero um chefe agressivo, você está falando o que quer, porque o nosso cérebro, ele não compreende a palavra não. E isso é uma dica que é
psicologia chama de programação neurolinguística, PNL. O que significa? A sua vida, o universo, Deus, aquilo que você acredita, ele vai entender o que você ordena. Então, você tem que usar frases afirmativas. Então, você tem que falar o que você quer e não focar no que você não quer. Eu quero um chefe compreensivo. Eu quero uma pessoa confiável. Eu quero um emprego naquele horário que vai ser melhor para mim, naquela empresa, naquela função. Até janeiro de 2020, eu quero encontrar o carro dos meus sonhos, que é da marca tal, da cor tal, do valor tal. Então, seja específico no que você deseja. Quer saber de uma coisa mais específica ainda? Parece uma história boba, mas quando a gente vê o filme do Aladim, ele era uma pessoa que ninguém dava crédito para ele. Ele era um ladrão, ele era conhecido por enganar pessoas, por roubar riquezas, e jamais ele imaginou que ele iria conquistar o coração da princesa. Mas ele usou a lei da atração, usou aquilo que nós configuraríamos aquele gênio como o universo, e ele compreendeu que quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente busca, a gente acha. E o próprio Jesus diz: pedi e obtereis, batei e abre-vos-se-á. Então, se você quer algo na sua vida, e se isso tiver a permissão de Deus, isso já está acontecendo. E você deve agradecer como se você já estivesse realizado. É isso. Que lição, hein, moça? Ô, Ronaldo. Oi. O que a gente faz? A gente poderia ir embora, né? Deixar só ela. O que você acha? Dá uma colherzinha de chá. Cara, show de bola, show de bola. Ô, Fabinho, eu só tô vendo eu não tô vendo você nem a Aline. Tá certo aí? Como é que é? Certinho, tá perfeito. Siga o som da nossa voz. Só isso que eu vou... É isso aí. Fica tranquilo, sua imagem tá perfeita. Isso é o que importa, rapaz. Aline? Não, porque da outra vez eu vi a Aline, eu via você... É a configuração do celular, mas pode tá tranquilo, tá? A gente tá te vendo e te ouvindo muito bem, em paz, tá? Só que agora você vai ter que continuar essa conversa no alto nível, porque a Aline deixou a conversa lá em cima. Claro. Então, vamos tentar, né? Vamos tentar, vamos lá. Ronaldão, contigo. Depois a gente conversa. Obrigado, viu, Aline? Depois a gente volta a conversar. Imagina. Isso, vamos lá. Boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga que está nos vendo, nos ouvindo. Um beijo no teu coração. E vamos que vamos, né? Muito bem. Bom, a Aline falou da importância da lei de atração. Ela já existe dentro de nós, a gente já reencarna com ela. E durante o período da nossa vida, vamos emanando outros tipos de energias, de acordo com a nossa experiência de vida, e vamos atrair outras coisas. E assim vai mesclando e vai atraindo. Agora, eu trago um tema para complementar o que a Aline falou, também de bastante relevância, que é o poder do agora. Veja que interessante. Vamos fazer uma pequena analogia, temos aí 15 minutinhos, né? Então dá tempo para a gente falar legal. Vamos estudar juntos, gente. Raciocina comigo isso que eu vou falar. Você pode fazer alguma coisa na tua vida amanhã ou ontem? Eu lanço essa pergunta. Você, obviamente, vai dizer não, porque ontem você já fez. Amanhã você não sabe se vai fazer. Então, o poder do agora é exatamente neste momento nós podemos fazer as coisas. Então, agora você pode me ouvir, você pode calar, você pode ir embora, você pode desligar, não quero mais assistir a live, quero continuar. Veja o seu poder do momento, o poder do agora. Amanhã, será que eu poderei? Será que vou poder fazer? Aí é outra coisa. Prepara no agora
para que quando chegue o agora do amanhã, você vai executar. Então, o de ontem não dá porque já foi. Se você pôde fazer algo, você fez. Se você não pôde, já não tem mais jeito. Então, é uma matemática cósmica, que o Einstein vem falando isso, né? No caso, ele já vinha falando. O famoso 2 mais 2 é 4, não é 3,99,99, e também não é 4,01, é exatamente 4. Então, a matemática do poder do agora está exatamente no agora. É agora que você pode falar, fazer, executar, é agora que você pode tomar uma decisão, evidentemente que não nesse segundo, porque você está gentilmente nos ouvindo, vendo a live. Mas é só uma força de expressão para que você possa ter uma ideia. Então, quando você estiver sozinho, sozinha, no seu cantinho, lá na sua cama, no seu quarto, pensa, o que eu estou fazendo agora com a minha vida? Eu estou atraindo o que para mim? Porque nós carregamos de outras existências uma série de causas e efeitos. São leis que estão dentro de nós. E quer queira ou não, um dia ela vai se manifestar. É claro que sempre tem a intervenção mediúnica, a intervenção divina, onde os benfeitores vão intervir para que a gente não faça tantas besteiras na vida. Porque muitas vezes nós fazemos muitas bobagens porque pensamos errado, não pensamos certo. A gente precisa desenvolver isso para que a gente possa compreender melhor a situação que está se passando no momento. Você está se adaptando a essa pandemia, desses lockdown aí, desde de março para cá, sabe lá Deus se vamos passar até o final do ano, ou sei lá, depois de janeiro? Então veja que nós temos o dever, não a obrigação, de trabalhar deste lado, do poder do agora. Carl Gustav Jung, que foi um grande psicanalista, foi aluno primeiramente de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, por volta de 1900 e pouco, e ele depois se tornou amigo dele. E ele foi fazer uma visita para os índios Cheyennes, lá dos Estados Unidos, e perguntou para o chefe da tribo: o que vocês, índios, pensam de nós, os cara pálida, né, que eles chamavam cara pálida, os homens brancos, né, que eles costumam dizer. Então ele brincou com o Jung e falou assim: vocês são muito confusos. Aquele jeito de índio, né? E ele falou: interessante, eu venho percebendo isso, o Jung falou, mas explica para mim por que os homens são confusos. Porque nunca sabe o que quer. Está sempre querendo mais, está sempre querendo coisas erradas, está sempre com a mente lá na frente, no futuro, e não consegue acertar o agora, não consegue nem ficar aqui, porque a ansiedade é muito grande. E ele disse que aquilo foi uma tremenda de uma filosofia de vida que ele aprendeu com os índios. Vejam que interessante, os índios falarem isso de nós. E muitas vezes temos aí nós, os ocidentais, os homens, né, que é considerado civilizados, a gente faz uma má ideia dos índios e eles, olha o que eles falaram de nós. Que nós, seres civilizados, não sabemos usar a nossa cabeça. E nesse momento da live, eu estou muito feliz de estar falando para vocês, para ajudar, ser útil. Eu quero ter a vida nos meus braços, né? Desculpa fazer um trocadilho, não a vida Oller, né? O nome dela é vida, né? A minha vida, né? A minha vida nos meus braços. Eu comando a minha vida nesse momento. Será que vou comandar no futuro? Aí já não sei. Aí pertence a Deus. Nós não sabemos nada do nosso futuro, né? Desculpa, vida, eu estou fazendo esse trocadilho, brincando com você, mas a vida também é assim, não podemos ficar sisudos, muito sérios. Nós temos que também ter o senso de humor, brincar com as pessoas, ter a alegria de viver, mesmo com esses problemas de pandemia. Então, vejam que a doutrina espírita apareceu justamente como ferramenta
para que a gente possa manusear tudo isso e ajudar e ajustar a nossa vida à nossa fé, ajustar a nossa vida à nossa paciência, à nossa renúncia de tantas coisas exageradas que carregamos dentro de nós. Em outras palavras, precisamos amadurecer no Espírito. Eu vou pedir licença para o Fabinho e fazer a nossa enquete de hoje. Se você me permite, Fabinho, eu vou fazer rapidinho. Tem mais 5 minutinhos aí, mais? Tá. Então, eu vou fazer uma enquete para que vocês me dêem a resposta. Vamos analisar assim juntos para que a gente possa enriquecer um pouco mais. A primeira opção é assim: você é uma pessoa maravilhosa, ajudou durante a sua vida milhares de pessoas, todos falam de você bem, você só fez o bem, só ajudou pessoas, você doou a sua vida para as pessoas durante todo esse período do seu tempo aqui na Terra, mas não conseguiu acertar coisas suas particulares interiores, porque não teve tempo para isso, só teve tempo para se doar. Ainda estamos na primeira. Então, você é uma pessoa que já tem bônus horas até para doar para as pessoas. Então, o que acontece com a gente? É preciso que a gente veja se você está realmente observando isso. Então, essa é a primeira. A segunda, você mal conseguiu ajudar uma, quanto muito, 2 pessoas. Olha só. Quando muito, você esgoelando ali, você conseguiu ajudar 2 pessoas, ou 1 ou 2. Mas, durante esse tempo, você conseguiu se limpar, conseguiu enxergar tantas coisas de você conseguiu realmente trabalhar no seu ser. Então, a pergunta é, qual que você fica? Veja que não é tão fácil assim dizer é a primeira ou é a segunda. Então, relembrando, a primeira você foi maravilhoso, ajudou milhares de pessoas, enalteceram tanto a sua vida e você conseguiu driblar tantas coisas, mas não conseguiu limpar o seu ser a tempo, porque o seu tempo era só para a doação, a sua caridade era muito grande. E na segunda opção, você só ajudou male 1 ou 2 pessoas e realmente você conseguiu enxergar tantas coisas em você, você limpou tantas coisas em você. Meio rapidinho, né? Então, escolhe aí a primeira ou a segunda e depois vai passando aí para o Fabinho passar para nós e ele vai fazer as perguntas, tá? Vamos lá, Fabinho. Pega aí. Oi? Pode continuar? Ah, tá bom, tá bom. Então, o poder do agora, ele é uma brincadeira que eu falo, ele é mágico. Ele é o momento que você vai decidir o que você vai fazer amanhã. Veja que é agora que você decide, amanhã você executa. Então, veja que fazer agora e executar amanhã. Se você não decide, se você fica titubeando, você tem medo até de resvalar naquele assunto. No dia seguinte, você já não tem mais o preparo de antes para executar aquilo que precisa ser feito. Então, isso que eu falo, gente, eu venho fazendo experiências comigo mesmo e venho vendo quantos medos, quantos temores eu venho eliminando, porque eu enfrentei os meus pensamentos. Essa é uma palavra-chave. Enfrentamento. A psicologia moderna, ela diz hoje que se você não enfrentar os seus pensamentos, você não vai conseguir, não é driblar, que é como se fosse quase enganar, mascarar, mas você não vai conseguir resolver os seus problemas, porque você vai bater de frente. Vamos ver, então, aprofundar um pouquinho mais. Você não resolve os seus problemas interiores racionalmente. Você não pode dizer, estou com dor de cabeça, estou raciocinando, dor de cabeça passa de mim e ela vai passar. Não, o raciocínio não faz isso. O raciocínio é lógico. Ele tem uma dinâmica de apreensão. Ele compreende o que está acontecendo ou não.
Já os sentimentos é diferente. Ah, você sente, puxa, eu estou sentindo uma sensação de medo. Vá descobrir por que você tem esse medo. Se caso você não consegue descobrir, vamos apelar então para Deus, vamos apelar para os benfeitores. Aí nós vamos agir em comunhão. Os benfeitores têm a telepatia espiritual para atuar com a gente. Eles veem que nós estamos sinceros e estamos em dúvidas. Então eles vão jogar para nós, soprar lá no nosso ouvido ou na nossa mente uma intuição de como você deve agir, e se você captar bem, você vai começar a enfrentar. Não enfrentando, a psicologia moderna diz que isso vai intensificar. É como se fosse assim como a Aline disse. Quando você diz, eu não quero isso, meu Deus, afasta de mim, eu não quero isso. Tiro não, eu quero isso. Já está atraindo isso para você. Porque você está pedindo para afastar, ao passo que se você dissesse assim, meu Deus, mostra o caminho para mim, qual o melhor caminho que eu tenho para enfrentar isso, porque eu não sei o que fazer. Então a sua sinceridade, a tua captação, a sua bondade de coração vai fazer com que você comece a enxergar tudo isso, e aí sim os benfeitores podem jogar para você alguma coisa, algum caminho, algum pensamento, algum insight que você tiver, e você vai conseguir enfrentar isso. Caso a caso. Hoje um caso, amanhã outro caso, outro caso, outro caso. Eu vou contar um outro caso. Há muitos anos atrás, Ronaldo, eu fazia muita... O pessoal escolheu a segunda aqui, tá? Todo mundo que respondeu a segunda opção. Ah, tá. Então, já eu vou falar. Deixa eu só contar um casinho aqui rapidinho. Há muitos anos atrás, eu fazia visita no hospital. Eu representava o espiritismo lá nesse hospital. E eu fazia sempre visita para eles. Um dia tinha uma moça lá que ela tinha o seu estômago simplesmente fechou. E os médicos estavam muito em dúvida do que fazer, se abria ou não abria, se operava ou não. E eu perguntei para ela assim, o que aconteceu com você? Ela falou, eu peguei meu marido no flagrante com outra pessoa e eu fiquei com tanto ódio, mas tanta raiva que eu desfaleci e acabei vindo para o hospital. E agora passou, ela falou, não, eu estou com ódio dele. E ela gritava, xingava, porque o marido, né, atraiu, tal, aquelas coisas que a gente sabe da Terra. E eu falei, olha, só vou lhe dizer uma coisa. No tocante à traição, você tem toda a razão de separar, não querer mais nada. Agora, o que você não está certa é você machucar você. Não, eu não estou machucando eu estou odiando o meu marido. Você está odiando seu marido, mas está punindo você com o seu ódio. Você não está atingindo ele, você está atingindo você. Aí é que está. Como assim eu estou atingindo eu? Porque quando você odeia, você está criando uma energia, uma egrégora de energia tão negativa que você está, aí vem a lei da atração, está atraindo esse tipo de energia, sabe lá de onde, e você está formando isso e já praticamente somatizando, passando para o seu corpo. E o estômago fechou. E o que eu tenho que fazer? Começar a perdoar o seu marido, mas eu não quero perdão. Perdoar e deixar para lá, faz o que tem que ser feito depois, separa, vai para o jurídico, alguma coisa assim, e aí você vai conseguir melhorar a sua vida. E aí você vai se sentir bem, e aí você faz o que tem que ser feito depois, tá bom? Tá bom, passou. Passou uma semana, eu voltei lá. Quando eu voltei, ela estava lá na cama, sentadinha, e disse, eu sarei, toda feliz, abriu meu estômago, mas ela dava um sorriso tão aberto, oi, que maravilha, o que aconteceu? Eu pensei no que você falou, que eu tenho que perdoar, mas deixar para lá, então eu vou tomar minhas providências. E aí ele começou a reagir, meu estômago abriu, os médicos me deram alta e já estou indo embora. Olha que maravilha. Então vamos ver por que eu contei essa história. O agora dela, naquele momento que ela viu o marido lá, pegou no flagrante, fez com que ela odiasse tanto e ela puniu a si mesma. Nós todos, muitas vezes, temos algo parecido com essa mulher, não no sentido do efeito lá de traição, mas os pensamentos negativos que nós atraímos, porque não deu certo o emprego, não deu certo o dinheiro, não deu certo o relacionamento,
Então, nós atraímos isso, porque a nossa insatisfação, inclusive, segundo o índio lá, do Cheyenne, diz que nós somos vocês homens brancos são muito insatisfeitos. Vocês têm uma insatisfação enorme, nunca estão contentes com nada. Vejam isso. Então, é preciso que a gente veja, aí nós vamos amadurecer nosso espírito humildemente e veja como nós estamos lidando com a nossa vida, para que a gente não atinja esse nível. O Fabinho, você disse da segunda, e é verdade, gente. De que adianta abraçar o mundo, ajudar todo mundo e você não se limpar e retornar para o plano espiritual sem acertar as suas arestas aqui. Por isso que a segunda acredito que todos, né, é a mais correta, porque de que adianta eu querer salvar todo mundo, nossa, todo mundo me admira, isso é uma vaidade enorme, e eu mesmo estou lá cheio de mazelas, cheio de coisas para acertar, e retorno para o plano espiritual do mesmo jeito que eu vim, ou pior. Então, estão de parabéns pelo amadurecimento desse sentido de fazer isso, de ter escolhido isso. Falou, Fabinho, pronto? Muito bom, muito bom, muito bom. Deixa eu colocar de volta aqui a Aline. Pronto, olha que dupla chique. Pelo amor de Deus, tô com vergonha aqui. Ai, Fabinho, eu não tô vendo você, não sei como é que você tá, nem a Aline, qual é a roupa, nada. Ronaldo, a gente é tímido, melhor assim. No time italiano não se mexe, fica assim. Ronaldo, vou te falar que a vida não levou a mal a brincadeira, ela falou que pode usar ela de exemplo sem problema nenhum, tá? Porque a vida, né? Eu tenho a vida nos meus braços, mas não é ela, né? Não, quando a gente voltar a ter as palestras presenciais, aí vou dar um abraço sim, né? Um abraço na vida, né? A Aline não conhece, tem uma nossa voluntária, amiga, irmã, que é a Vida Oller, né? Que tá aqui. Então, ela se chama Vida. Então, piada pronta, né? Então, a gente usa ela em vários momentos aqui. Aí, o pessoal falando que eu posso me aposentar porque a Bia já está pronta para me substituir. Eu concordo, né? Certeza. Com certeza, sem problema nenhum, né? A Bia está mais pronta do que todos nós juntos. Pois é. Mas vamos lá, abafa o caso. Mas vamos lá. Aline, você falou uma coisa, vocês dois falaram coisas muito importantes, né? Mas você falou uma coisa que é muito, muito verdade, e o Ronaldo completou, que é a questão do inconsciente, né? Porque muita gente fala, tem aquele livro O Segredo, eu tenho um problema sério com isso, porque assim, não adianta a gente falar da boca para fora, mas no nosso dia a dia, nas atitudes, fazer o contrário, né? Sim. É mais ou menos o inconsciente que você falou, né? Sim. E aí, o que fala um pouquinho mais disso daí, que isso daí é importante. Então, tudo que eu falei é baseado no livro O Segredo. Uhum. Eu recomendo muito que as pessoas assistam o documentário. Tem no YouTube. Eu não tenho certeza se no momento tem na Netflix, mas no YouTube tem. E, assim, tem um outro livro que eu gosto muito, que é do Michael, que chama O Segredo, a Lei da Atração na Prática. Uhum. Porque não adianta a gente ver a lei da atração como uma lei e não praticar. Então, eu iria até convidar as pessoas a fazerem uma coisa simples. Elas tentarem, por exemplo, pensar em alguém que elas têm uma amizade com frequência e que elas não falam há muito tempo. Pensa nessa pessoa, tira 15 minutinhos e pensa nessa pessoa com frequência. Você vai ver que essa pessoa vai entrar em contato com você. Pensa numa coisa mais simples, num cafezinho, numa flor. Esses dias eu estava falando para uma pessoa que eu tenho sonhos frequentes com rosas, né? E hoje eu ganhei uma rosa. Eu fui comprar uma flor para uma amiga e ganhei uma rosa. Então, a lei da atração, ela é muito isso, ela é a prática. Ela é realmente você entender a potência do seu pensamento. E o livro e o documentário, eles vão ser bem... eles vão dar ênfase na questão de que você pode curar a sua vida. E aí, se a gente fica pensando na Eletropaulo, na Sabesp, no Banco Itaú, no Banco Bradesco, vem também, né? Aí recebe aquelas ligações lá que a gente estava conversando antes, né, Ronaldo? Sim. Isso.
E aí tem aquela frase que você falou, Ronaldo, que é muito próximo daquela frase de a tua fé te curou, né? O poder do agora está muito relacionado a isso também, né? Isso, verdade. Então, por que a Aline disse da atração? Existe uma expressão que eu gosto de usar muito, é telepatia espiritual. Os espíritos se comunicam com a gente por telepatia. São as transmissões de pensamentos deles para conosco. Se você tiver uma boa sintonia, a frequência dele, as frequências que eles estão emanando, nós vamos captar e nós vamos ter intuições boas. Eu tenho a clarividência desde criança, eu consigo ver as entidades espirituais no plano espiritual, consigo ver com a minha mente espiritual. Mas quem não consegue ver assim, dessa maneira, tem as intuições, como qualquer outro ser humano. O que nós precisamos é pôr em prática, exatamente isso, pôr em prática as suas intuições. Então, eu costumo brincar com as pessoas, fazendo uma prática, né, vamos colocar assim, da seguinte forma. Até já falei para alguns grupos de jovens, de 14, 15, 18, 20 anos, eu falava muito para os jovens isso aí, que eles estão começando agora, né, então a gente vai, certas orientações que a gente tem de experiências de vida, que da parte espiritual principalmente, a gente fala para as pessoas. Por exemplo, quando você entra num ambiente, não julgue, respira, dê 3 a 4 segundos e depois, para sentir primeiro o ambiente, você vai sentir. Veja, não é raciocinar, é sentir o que você está vendo. Então, alguém está falando ali, o outro está falando aqui, você sente o ambiente. Então, as pessoas ou estão discutindo ou não estão discutindo, não importa o ambiente. Você deu 3, 4 segundos e depois sim, isso é um treinamento que eu faço já há muito tempo e passo isso para as pessoas, estou passando agora, é quando você para, não é pensar, sentir, e depois sim você vai raciocinar e vai fazer o que tiver que fazer. A maioria das pessoas, elas fazem o contrário. É o famoso atira primeiro, depois pergunta se é uma pessoa do bem. Depois já foi, né? Primeiro atira e depois vai. Então, são treinamentos que nós fazemos para que eu agora procuro não ter mais ansiedade de nada na minha vida. Claro, temos as dificuldades, as coisas, o trabalho, o dia a dia, não tem dúvida. Você se preocupa com as coisas que precisam ser feitas, somos seres humanos, estamos passando por isso, está tudo certo. Porém, eu não fico mais ansioso em resolver, porque já acredito em mim, porque é um paralelo acreditar em mim e acreditar em Deus, e acreditar nos benfeitores. Isso chama-se fé. Fé em Deus, fé nos benfeitores, fé em você. Então, é todo um trabalho de psicologia interior, que a própria Joana de Ângeles costuma falar muito isso, é a psicologia interna que nós temos, que nós precisamos desenvolver. Se você está ouvindo a live, você, meu amigo, minha amiga, você está interessado nisso, procura desenvolver isso em você. Procura ver, primeiro sente, o que vale é o sentimento que nós temos. O raciocínio, ele só dá direção. Vou para a esquerda, vou para a direita, paro, não paro, choro, mexo a cabeça. Isso é o raciocínio. Agora, o sentimento é quando você tem a sabedoria de ficar quietinho dentro de você e começar a sentir o ambiente, o que está acontecendo com você. Então, vamos supor, acabou a live, você vai fazer as suas coisas, cada um vai tomar o rumo da sua vida, na boa, está tudo certo. Aí você vai fazer o quê? Aí é problema seu. Você sabe o que você vai fazer. Vai dormir, vai tomar um lanche, vai tomar um banho, vai se preparar para fazer outras coisas. Não importa. O que você for fazer, preste atenção no que você está fazendo. Eu venho fazendo esse verdadeiro laboratório comigo mesmo e eu venho sentindo isso. Eu venho sentindo primeiro, depois eu raciocínio. Isso eu comecei a eliminar a ansiedade e fico vivendo o agora. O meu momento é hoje. Hoje eu planejei de fazer somente duas coisas de manhã, e não deu certo.
houve desvio, uma série de outras coisas e não deu certo. O que aconteceu? Parei e agradeci a Deus e falei, vai dar certo, já vai dar certo. Já está dando certo. Vou continuar em frente. E não é que deu certo as duas coisas lá na frente, porque eu acreditei e eu tinha o domínio dos meus pensamentos e não houve interferência psíquica, nem de espíritos, nem de ondas magnéticas, de ondas que estão pelo ar, vamos colocar assim. Então, é treinamento. Você está interessada em melhorar a sua vida? Eu falei uma vez para uma moça, a sua frequência, como a Aline disse, nos hertz, né, está muito baixa. Então, ela estava querendo sair do emprego. Eu falei, mas sair do emprego? Você tem outro? Não, não tenho. Você não está ganhando? Estou. E por que você está tão nervosa? Porque tem duas moças lá que fazem tanta fofoca que eu não aguento mais. Peraí, falam de você na sua cara? Não. Então, deixa falar. É problema delas. O chefe um dia vai perceber e vai tomar suas providências. Por que você está se afetando? Aí ela disse, não sei, aquilo mexe comigo. É porque tem algo de verdade das moças que não tem nada a ver com você, entre aspas, mas tem lá no seu inconsciente. Passe a ignorar, deixa para lá, esta frequência vai quebrar e você vai passar a trabalhar numa boa, mesmo convivendo com elas. Passados uns 10, 15, 20 dias, ela voltou a falar comigo e ela disse que conseguiu superar na boa. Agora ela falou, não estou nem aí se elas falam, grito, xingo, não estou nem aí. E ela continua no emprego. Então veja que as pessoas têm que colocar em prática. Se você não colocar em prática, não adianta, Fabinho. Nós espírita, né, entre aspas, né, vamos colocar assim, estamos numa época que nós precisamos pôr em prática, senão ficamos só teórico. Só teoria não bate, não adianta. É isso. Como o Ronaldo desenvolveu bem, eu vou dar 2 perguntas para a Aline seguidas aqui, ó, com o meu tempo da Aline. Aline, tem um ponto que, assim, lógico que a gente fala, né, que nem o Ronaldo falou, a teoria é linda, maravilhosa, mas a gente precisa pôr em prática, né? Agora, para a gente ter esse pensamento positivo, essa firmeza que o Ronaldo está falando, passa também um estágio de aceitação, né? Isso. Com certeza. Você precisa acreditar em você. Se você não acreditar, quem é que vai acreditar, na verdade? Perdão. Nós estamos num momento, por exemplo, que tem mais pessoas desempregadas do que empregadas. E o que vai fazer a diferença na vida das pessoas que está desempregada é exatamente o acreditar em si mesmo. É o colocar em prática, é o acreditar que aquela oportunidade de negócio, que aquele emprego já está acontecendo. É quando ela enviar o currículo, ela imaginar mesmo, como se fosse a própria realidade, que aquele currículo vai ser aceito, que aquele currículo vai ser destacado, é ela colocar uma roupa que ela acredita estar bem com essa roupa, ela olhar nos olhos do empregador e acreditar que aquela oportunidade já está vindo. E também que essa pessoa vai receber uma oportunidade se ela não valoriza, se ela não agradece o que ela já tem. Então, é mais do que acreditar, é tornar realidade. Isso é um trabalho, como o Ronaldo falou, né? Que é realmente um exercício, né? Que a gente pode dizer, por exemplo, num cenário tão desafiador que nem você citou, só para citar um dos ângulos, né? Que é do emprego. Então, a gente tem muitas situações difíceis no dia a dia. Então, o que a gente poderia dizer para as pessoas enxergarem o copo meio cheio, não meio vazio, né? Eu gostaria de deixar aqui para vocês 2 exemplos que aconteceram na minha vida. O primeiro é, tudo leva tempo, né? Eu tive uma época que o meu pai ficou desempregado durante a minha adolescência e a gente foi morar no extremo leste de São Paulo. E a gente morou lá por 15 anos. Mas na minha família existia uma pessoa que ela não aceitou essa situação e ela transformou isso num poder de acreditar que um dia ela iria morar num bairro específico de São Paulo. E 15 anos depois, a gente saiu de um apartamento e a gente mora numa casa própria nesse bairro de São Paulo. Essa pessoa é a minha mãe. Ela nunca desistiu desse sonho. E outro exemplo que eu tenho que dar para vocês é o seguinte. Eu
estou há 3 anos na empresa que eu trabalho e eu enviava currículo há 8 anos para entrar nessa empresa. Eu selecionei 2 empresas só e eu foquei na minha vida e falei, ou eu vou entrar nessa, ou eu vou entrar nessa. Claro que nesse momento a gente começa a enviar currículos para várias empresas, a gente precisa trabalhar. Mas quando você trabalha e foca o seu pensamento num objetivo específico, eu quero nesse lugar, nesse horário, nessa função, as coisas realmente acontecem. E não é no nosso tempo, é no tempo dele, de Deus. Então, o não de Deus, ele é um não abençoado. Ele está te livrando de algo que pode fazer você sofrer, mas também está te trazendo uma coisa que é interessante, experiência. Ninguém conquista nada sem experiência. Então, não desista do seu objetivo, do seu sonho. Mesmo em adversidades, pessoas estão conquistando empregos, estão comprando casas. Eu sei, você vai me dizer que é uma realidade muito pequena. É uma realidade muito pequena, mas mesmo nesse cenário de mudanças, as vitórias acontecem. Bem legal, bem legal. Eu lembrei de uma história, mas vou deixar para o final, porque eu acho que tem uma pergunta que eu queria fazer para o Ronaldo, que eu acho que é muito importante. Que é o seguinte, né? A gente fala, né, na doutrina espírita, os nossos conceitos de vida passada. Então, como conciliar a questão das vidas passadas sem perder o poder do agora, que você citou, Ronaldo? Opa, boa pergunta. Essa foi com inteligência legal, viu, Fabinho? Bacana. Olha, a palavra-chave que eu dou é aceitação. Vejam isso. Você aceita o que é você nesse momento? A pessoa que está do seu lado, seu marido, sua mulher, seu namorado, ou a falta de um, ou está sozinho, ou tem filho ou não tem, ou está doente ou não está, seja lá como você estiver. Veja, a aceitação. Mas quando eu falo aceitação, gente, não é ficar estagnado, não é um conformismo. Eu já estou... Não, eu detesto o conformismo. Não gosto de me conformar. Eu gosto de verificar. Aceita. Eu tinha grandes desequilíbrios na minha vida, desde garoto, e eu detestava isso em mim. Como eu tinha evidência, como eu falava com os benfeitores, e eu falava, por que eu sou desse jeito? Eu não gosto. E eles passavam para mim desse jeito, tem que aceitar o que você é. Você se construiu durante o período das suas existências. Era garoto, jovem, não entendia direito, e depois eu fui amadurecendo e fui descobrindo essa aceitação. Então, aceitar não passivamente, mas aceitar que você é o que é. A partir daí, você vai passar aceitando o que você é, conhecendo quem é você. Por isso que Sócrates, eu falo muito de Sócrates, quando ele diz, conhece-te a ti mesmo que a verdade vos libertará. Conhecer você emocionalmente. Se você gosta de vermelho, amarelo, gosta daquela comida, como eu já falei da outra vez, isso aí é fácil. Eu quero ver você conhecer você emocionalmente, os teus sentimentos, se os seus sentimentos são nobres ou não, e conciliar tudo isso com as coisas do dia a dia. Alguém me diz assim, sempre me fazem essa pergunta, Fabinho, como que eu sei das coisas passadas? Eu falei, se você foi ladrão, se você foi uma rainha ou um rei, não, isso eu não sei, eu não sou adivinho. Mas o que eu sei é, veja as suas tendências e as suas inclinações. Eu falo direto isso nas lives. Você tem tendência para cair nisso, naquilo? Você já caiu nisso, naquilo outro? Foi ingênuo, foi ingênua? Você já não conseguiu desenvolver alguma coisa além daquilo que alguma coisa está te arrastando? Porque o nosso karma, que são as leis internas que nós mesmo vamos criando, desenvolvendo essas leis, se você não trabalhar e não fizer a tal de reforma íntima, as transformações morais, que a própria doutrina espírita explica, fatalmente o karma te arrasta. Como é que ele te arrasta? Ele arrasta pelas inclinações. Meu Deus, eu não quero isso, por que eu tenho isso, por que eu tenho aquilo? Porque você tem, porque carrega de outras existências. Por que eu detesto isso nisso, eu não gosto disso em mim? E continua fazendo, continua com as tendências, porque você
carrega isso do passado. É para se condenar? De jeito nenhum. É para aceitar, agradecer a Deus que você é capaz de enfrentar tudo isso, e aí você vai começar a trabalhar aonde? Como nós estamos falando aqui no nosso tema, no agora. Então, repetindo, o agora é sagrado. É agora que você, nesse momento da live, não porque você está me ouvindo, mas depois, no seu agora, depois da live, você vai começar a observar como você está vivendo. Eu estou convivendo bem com o marido, com a mulher. Gente, eu falo isso direto nas palestras, nas lives. Você precisa ver como você está trabalhando com as pessoas de casa, se estamos causando alguma coisa, se pessoas estão precisando de uma palavra amiga. Tudo isso parece meio que moralista, parece clichê, mas não é. Nós precisamos desenvolver isso. Agora, já estamos saindo mais, né? Já estamos indo mais na rua, já estamos fazendo outras coisas. Então, como você se adaptou, vou voltar a falar na adaptação, com aquilo que você carrega do passado, trabalhar no seu agora desse momento para saber como lidar com a sua vida. É fundamental a aceitação e a gratidão, porque a gratidão, hoje, a neurociência descobriu que a gratidão mexe com as endorfinas do nosso cérebro e faz com que você tenha uma espécie de um certo prazer. É como se fosse quase um êxtase. Eu estou entrando em êxtase, por quê? Porque eu estou agradecendo a Deus, mesmo que tenha dissabor. Quantas vezes eu tive dissabores com pessoas, situações, e eu fui, me recolhi, e falei para Deus, meu Deus, obrigado, meu Deus, podia ser pior, está tudo certo, amanhã vai ser um novo dia, está tudo em paz. E no dia seguinte, metade das coisas se resolveu. Veja que a lei da atração que a Aline disse é muito importante. Então, nós estamos amadurecendo assim, quando você começa a se aceitar, começa a agradecer, ter a devida paciência. Ora, por que Jesus veio para a Terra? Porque ele tinha que deixar o evangelho dele já marcado nesses três anos de sacerdócio que ele veio para a Terra, e ele trabalhava sempre no agora, mas ele jogava também para as pessoas pensarem mais tarde, que são as parábolas, pequenas narrativas, e fazia com que depois ia ter, na posteridade, de 2020 anos para cá, para que a gente começasse a desenvolver mais ainda. Então, é muito importante você não atrair coisas ruins, pensar coisas positivas e você trabalhar no seu agora. Nessas duas junções, você entra num equilíbrio maravilhoso e não vai atrás de nenhuma ansiedade e nem depressão, porque a depressão é ligada ao passado. Show de bola, gente. Muito bom. Já chegamos às 9 da noite. Nossa, tá? Pois é, voa, né? Pergunta rapidinha, para os dois, para vocês responderem rapidinho, né? A gente falou de escolha, a gente falou de poder agora, a gente falou de pensamento, né? A gente falou de decidir agora para construir o amanhã. Ou seja, não decidir já é decidir. Existe passividade? Vai lá, Aline, pode falar. Não existe, porque, como você falou, não decidir já é decidir. Nós temos o livre-arbítrio. E nós temos também a escolha. Ou nós dominamos a vida, ou nós somos levados por ela. Quando a gente pensa que um pensamento positivo tem centenas de vezes melhor benefício potencial do que um negativo, se nós nos deixamos levar pelo negativo, logo estamos sendo influenciados. Quem pensa positivo, influencia. É isso aí. Então, o nosso agora, como eu disse já algumas vezes aqui na live, né, nessa live, ele tem um poder muito grande porque você pode agora. É só agora que você pode. Ontem não pode, nem amanhã. Ontem já foi. O amanhã não sabemos. Mas o agora é tão forte, tão rico. Se você soubesse como eu tenho este poder comigo,
Porque verdadeiramente o único que tem poder é Deus, né? Nós sabemos disso. Os outros poderes são efêmeros, né? Que o homem tem. Mas este poder que eu estou dizendo, do verbo eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos sim, nesse momento, ser dominante de nós mesmos, não dominar os outros. Não querer dominar a mulher, o marido, os filhos, etc, etc. Não. Isso aí é subjugar, isso aí é outra coisa, é baixaria total. Não, nós temos que evoluir. Dominar a si mesmo é quando você tem o poder, e já consciente de que você é capaz de tomar as devidas decisões agora, nesse momento da sua vida, que é o agora, e depois, amanhã, quando chegar o momento do agora, do amanhã, aí você já põe em prática. Quer dizer, vejam bem, eu vou repetir, tem que praticar, gente. Não adianta achar isso bonitinho, foi legalzinho, eu achei tão bonitinho, no dia seguinte, daqui a pouco você vai dormir, e no dia seguinte continua com os medos, as inseguranças, o que será do amanhã. O amanhã pertence a Deus, gente. Então, nós precisamos ter a devida fé em Deus, a fé em nós mesmos e a fé nos benfeitores. Porém, não esperar que os benfeitores façam por nós. Eles não fazem. Eles jogam caminhos para nós, insuflam pensamentos positivos, mas quem toma as devidas decisões somos nós mesmos. Aí sim, estaremos como na brincadeira da enquete, na segunda opção. Aí sim, você estará fazendo por você, salvando a tua vida, limpando a sua vida. É isso aí. Muito bom. Lembrei do famoso mestre Oogway no Kung Fu Panda, né, que disse: o ontem é passado, o futuro é um mistério, mas o agora é uma dádiva, por isso se chama presente. Isso. É isso aí. Então, gente, o Nilson falando aqui, ó, você falou tudo, a Terezinha falando que só logou agora, mas tá lá, depois dá para assistir a live toda. Então, queria agradecer a Aline e Ronaldo pela presença, pelos ensinamentos. O tema casou de novo certinho, né, Ronaldo? Casou um no outro claro. Ali perfeitamente, encavalou. Há uma frequência aí, Fabinho, eu e a Aline, mesmo que a gente não se fale, digamos assim, a gente não combine nada, né, Aline? A gente conversa, a gente sente a frequência, né? Talvez os benfeitores vão fazendo esses arranjos, né? No final a gente só é instrumento, né? O pessoal que organiza as coisas lá em cima, né? Então, obrigado, amigos. Então, palavrinha final, Aline, para despedir do pessoal, depois o Ronaldo. Oi, eu gostaria só de agradecer, muita gratidão, né? Sempre um presente para a gente, para mim e para o Ronaldo, porque toda vez que a gente vem falar para vocês, nós somos os verdadeiros aprendizes, né, Ronaldo? Isso. Muito obrigada. E qualquer coisa, vocês me encontram lá no Facebook, Aline Moura Palestras, tá bom? Um grande abraço. É isso aí. Meus queridos amigos, vocês estão de parabéns. Não estou jogando confete de graça porque eu não faço isso. Quando eu parabenizo, quando eu elogio, é de coração. Vocês estão de parabéns porque estão ouvindo, vocês estão interessados em melhorar a sua vida. Alguma coisa você captou, ficou em você. Olha que maravilha, vai ser intuído mais ainda. Acredite que você é capaz de sair dos seus, entre aspas, dos seus problemas. Aquilo que você está passando, não sei, seja lá o que for que você passa, tem solução. A solução sempre vem de Deus, está no nosso amor. Nós temos que cultivar o nosso amor. Outro dia me perguntaram, o que é que te preenche hoje? Uma relação com uma pessoa, um relacionamento homem e mulher, o dinheiro? Eu falei, o que me preenche é o meu amor que está dentro de mim. Aí a pessoa, nossa, você está poético hoje. Eram pessoas que não são espírita, mas são pessoas muito inteligentes. E eu falei assim, nossa, seu amor é interessante, porque ninguém vai me preencher. O que me preenche é o amor que está dentro de mim, chamado Deus. Aí você já vai começar a falar de religião. Eu falei, não, eu sou espírita e a doutrina espírita não é propriamente dita uma religião nesse sentido. Ela é consequências religiosas, porém, eu estou falando de mim, da minha pessoa apenas, não estamos falando de religião nenhuma. Então, ame a sua vida, goste de você. Eu me amo.
não no sentido vaidoso, mas eu gosto de mim, gosto do que eu sou, gosto de ver e erro muitas vezes. Eu falho, muitas vezes já rolou lágrimas aqui, muitas vezes já fiquei irritado comigo mesmo, mas o que tem de bom é que eu volto a trabalhar em mim e eu estou progredindo. Então, eu estou aprendendo com o que as pessoas falam, o que as pessoas me dizem, muito mais do que as pessoas me falam, do que eu, propriamente dito, falo para as pessoas. O que eu falo são só experiências que a gente vai tendo e vai passando para as pessoas. Um beijo no teu coração. Muito bom, muito bom. Então, obrigado, amigos. Obrigado, pessoal, aqui. Ó, a Neide logou, Deunice, a Eliette aqui. Ó, a Eliette falando, eu precisava ouvir tudo isso. Obrigado. E o Marcelo também falando que foi muito bom. Então, obrigado mesmo, pessoal, por ter aceito o convite, por ter trazido essas palavras, né? E não podia encerrar sem mencionar, né, um dado triste para o nosso país, mas que também reforça a necessidade da gente colocar em prática tudo isso que vocês comentaram, né? Então, hoje o Brasil se tornou o país mais impactado pela Covid aí, em número de mortes, né? É um índice mais alto para cada 100 mil habitantes. Isso é um índice nada a se comemorar, né? Mas, mesmo em momentos como esses, a gente tem que manter o pensamento e elevar a Deus, que no final Ele sabe o que faz, né? E não à toa a gente está aqui, não à toa a gente nasceu onde nasceu, não à toa a gente está ouvindo esses amigos aqui maravilhosos para lembrar da gente do que a gente precisa, não à toa a gente é governado por quem a gente é governado ao longo de todos esses anos. Então a gente tem que aprender com tudo isso, mas sempre confiando, como foi o tema de hoje, né? Então, apesar de tudo, mantemos o nosso pensamento elevado, positivo, para que a gente passe por isso da melhor forma e sempre aprendendo, como foi a lição maior de hoje, tá bom? Então, para encerrar, pessoal, a gente vai deixar novamente uma oração aqui na voz de Chico Xavier, desejando que todos tenham uma ótima semana, todos fiquem bem, que a gente possa refletir em tudo isso. Assistam 2, 3, 4, 5 vezes, porque tem muita coisa para a gente pensar juntos, tá? Então, um abraço a todos, abraço Ronaldo, abraço Aline, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Mais luz. Em verdade, grande é a noite em que se debate a alma do mundo. Nos mais variados ângulos da marcha, vemos a névoa da incompreensão, suplicando a graça da luz. Não condenes nem reclames, faze alguma claridade e segue adiante. A semente de agora será colheita depois. A centelha hesitante de hoje surgirá por facho resplandecente amanhã. Grande é o nevoeiro da ignorância que muitas vezes ainda envolve a terra. Atende ao cérebro, mas não te esqueças do coração. A sabedoria é o caminho, o amor é a luz. O palácio às escuras poderá povoar-se de monstros. O campo singelo aos clarões da manhã é um templo aberto à beleza solar. Ajuda e transformarás a dor em alegria. Ama e farás a vida brilhar.